Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. O índice de desemprego no Brasil caiu para 9,1% entre maio e julho deste ano, a menos de 10 milhões de desocupados pela primeira vez desde 2016. Os dados publicados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostraram a quinta queda trimestral consecutiva no índice de desemprego, ao menor nível desde dezembro de 2015. Cerca de 9 milhões e 900 mil pessoas procuravam emprego entre maio e julho na maior economia da América Latina. Em nota, o IBGE detalhou que o número representa 4 milhões e meio de pessoas a menos do que um ano atrás. No período entre abril e junho, o índice caiu abaixo de 10%, chegando a 9,3%. O Gabinete Europeu de Estatísticas Eurostat anunciou nesta terça-feira que a taxa de inflação na zona do euro voltou a bater um recorde em agosto, com 9,1%, ainda em um contexto de alta dos preços devido à guerra na Ucrânia. A inflação foi de 8,9% em julho para os 19 países que compartilham moeda única. Estes valores são os mais altos registrados pelo Gabinete Europeu de Estatísticas desde o início da publicação do indicador, em janeiro de 1997. A tendência de alta da inflação começou a se manifestar com mais clareza em novembro do ano passado. Desde então, não parou de crescer e já exerce forte pressão sobre o Banco Central Europeu. O BCE tem uma reunião marcada para a semana que vem, na qual é esperado que se adote um aumento da taxa de juros central, depois de um passo tímido nessa direção em julho, com um aumento de 0,5%. Dos componentes da inflação, a energia registrou um aumento de 38,3% e, ainda que tenha sido o principal fator no resultado de agosto, representa um pequeno retrocesso em relação ao mês de julho. O setor de alimentos, medido junto com o de tabaco e álcool, experimentou em agosto um aumento de 10,6% contra 9,8% do mês anterior. Das principais economias da zona do euro, a França registrou a menor inflação em ritmo anual, com 6,5%. Estônia com 25%, Lituânia com 21% e Letônia com 20,8% tiveram os números mais altos. A Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais fez um alerta trágico sobre a situação de animais de estimação na Grã-Bretanha. O alto custo de vida no país fez o abandono de pets aumentar 24% no último ano. Em 2022, foram 22.908 animais deixados à própria sorte contra 18.375 no mesmo período de 2021. A principal organização britânica de defesa dos animais ressaltou que a ideia de soltar um gato de estimação em uma floresta isolada ou de um cachorro de um carro era absolutamente inaceitável e comovente. A entidade confirmou que todos os dias é notificada de pets abandonados dessa forma. A organização atribuiu o aumento do abandono ao fato de que mais pessoas adotaram animais de estimação durante a pandemia e o alto custo de vida que afeta alguns tutores. O Reino Unido registra uma inflação histórica de mais de 10%, que deve superar 13% até o final do ano, somada a uma crise energética que levará às alturas as faturas de gás e luz de milhões de pessoas neste inverno. A ONG afirmou que 1/5 dos tutores de animais estão preocupados em como alimentar seu animal. A atividade industrial na China registrou contração em agosto pelo segundo mês consecutivo, com o setor afetado pelas restrições anti-Covid e a escassez energética provocada pela onda de calor, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. O Índice de Gestores de Compras, indicador-chave da produção industrial na segunda maior economia do mundo, ficou abaixo dos 50 pontos, a barreira que separa o crescimento da contração, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas.
Ainda assim, o índice avançou na comparação com julho, passando de 49 para 49,4. O setor foi impactado pelos confinamentos para conter a Covid-19, que diminuíram a confiança dos consumidores e das empresas, além dos efeitos da onda de calor em diferentes partes do país, o que provocou o racionamento do fornecimento de energia elétrica para as fábricas. O índice registrou contração da atividade industrial na China em 5 dos últimos 6 meses. O governo chinês projeta um crescimento do Produto Interno Bruto de 5,5%, mas o avanço de 0,4% no segundo trimestre pode fazer com que seja impossível alcançar a meta. O governo alemão e famílias de vítimas israelenses do ataque durante os Jogos Olímpicos de Munique de 1972 assinaram um acordo de indenização 50 anos depois da tomada dos reféns. O Executivo Federal, a região da Baviera e a cidade de Munique vão pagar cerca de 28 milhões de euros aos familiares das vítimas do ataque, que deixou 18 mortos, entre eles 11 atletas israelenses. A Alemanha também vai tirar a confidencialidade de documentos relacionados ao atentado e a criticada operação de resgate para análise de historiadores. O acordo inclui a participação dos familiares em uma cerimônia prevista para segunda-feira em Munique, mas alguns já tinham anunciado um boicote. A nota dos líderes afirma que espera que o acordo sirva para alcançar um esclarecimento histórico, reconhecimento e indenização, ainda que não seja capaz de curar todas as feridas. O presidente de Israel expressou gratidão pelo que considerou um importante passo dado pelo governo alemão para assumir a responsabilidade em relação ao atentado. Um carinho eterno. 25 anos após a morte de Diana, os turistas que visitam Windsor ainda admiram a princesa de Gales. A imagem de Lady Di ainda está muito presente nesta cidade intimamente ligada à monarquia britânica. A primeira esposa do príncipe Charles está em todas as lojas de souvenirs. The Europeans, they ask for the Diana stuff, especially Diana stuff. But the like Americans, Australian, Canadian, they ask for the Queen stuff. But the Europeans like to Diana, I think, so they ask for the Diana stuff. Nas ruas de paralelepípedos próximas ao castelo onde a Rainha Elizabeth II está desde o começo da pandemia, ninguém esquece do episódio do dia 31 de agosto de 1997. Enquanto tentava escapar de paparazzis, o carro que carregava Diana colidiu em um túnel de Paris. Lady Di, que tinha apenas 36 anos, não resistiu. Na semana anterior ao seu espetacular funeral, o Reino Unido foi envolvido por uma onda de luto popular sem precedentes, que abalou a monarquia, vista por alguns como indiferente. I was actually walking through a shopping mall in Australia and I heard it over the shopping mall loudspeaker and it was I just couldn't believe it. It gives me goosebumps thinking about it. I just couldn't believe that she'd died. I was working in a petrol station time that night. Normally we have to shut the door during the night time, but that day we kept the door open because people were flocking in to buy flowers. Moradores e estrangeiros destacam a capacidade de Diana de inspirar as pessoas depois de propor, em suas palavras, ser a princesa do povo. She is very down-to-earth person. She is like a commoner. Because of that, people like her. People saw her as a not quite so stuffy royal, and that she was easily approachable. I think it's her legacy, and with her boys, especially, trying to carry on their mother's work. O interesse pela vida de Diana voltou a ganhar força após o recente filme Spencer, do chileno Pablo Larraín, e a popular série The Crown. Para muitos, o carinho tem um prazo de validade eterno. Essa é a M74, também chamada de Galáxia Fantasma. Recebeu esse apelido porque é um sistema difícil de ser observado sem um equipamento profissional. Essas novas imagens, com riqueza de detalhes, foram possíveis graças ao telescópio James Webb. A tecnologia infravermelha permitiu uma visão ainda mais clara da galáxia. As imagens revelaram filamentos de gás e poeira nos grandiosos braços espirais. A M74 está na constelação de Peixes a 32 milhões de anos-luz da Terra. A galáxia foi fotografada anteriormente pelo telescópio Hubble, que mostrou o centro brilhante como um amarelo suave.
Com o telescópio James Webb é possível ver outras tonalidades, como o branco, vermelho, rosa e o azul claro da galáxia de poeira e estrelas girando em torno de um centro azul brilhante, tudo contra o plano de fundo escuro do espaço profundo. A galáxia fantasma é um alvo favorito para os astrônomos que estudam a origem e a estrutura das espirais galácticas. As fotografias tiradas por Webb irão ajudar os pesquisadores a aprender mais sobre as primeiras fases da formação estelar no universo local e a registrar mais informações sobre 19 galáxias formadoras de estrelas perto da nossa Via Láctea. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O astro da seleção francesa e da Juventus, Paul Pogba, denunciou ser vítima de ameaças e tentativas de extorsão por parte de uma quadrilha organizada em um comunicado assinado pela agente e os advogados do jogador. O atual campeão mundial reagiu um dia depois da divulgação nas redes sociais de um vídeo que o irmão mais velho, Matias, prometia grandes revelações sobre o craque. O irmão de Pogba afirmou que o mundo do futebol precisa saber algumas coisas para decidir com conhecimento de causa se o jogador realmente merece a admiração e o lugar na seleção francesa. Fontes próximas à família Pogba afirmam que grandes quantias de dinheiro foram exigidas de Paul se ele quisesse impedir a divulgação de vídeos supostamente comprometedores. A promotoria de Paris confirmou à AFP que uma investigação preliminar tinha sido aberta no dia 3 de agosto por supostos atos de extorsão. O jogador disse aos investigadores que caiu em uma armadilha dos amigos de infância e de 2 homens armados com fuzis que o recriminavam por não terem sido ajudados economicamente. Até o nome do companheiro de seleção, Kylian Mbappé, foi envolvido na história. Pogba explicou aos investigadores que os chantagistas pretendiam desacreditá-lo, divulgando mensagens em que ele teria pedido para um bruxo lançar um feitiço contra o atacante do PSG, o que o meia desmente. O caso joga uma dúvida sobre possíveis efeitos da seleção francesa a menos de 3 meses da Copa do Mundo. Pogba se recupera de uma lesão no joelho e pode não chegar na melhor forma física no Mundial, mas é um dos líderes do elenco, com 91 jogos disputados pelos Bleus. A seleção francesa já viveu um drama vindo das páginas policiais em 2016, com o caso do vídeo de sexo e extorsão entre Karim Benzema e Mathieu Balbuena, que levou à exclusão dos 2 jogadores do elenco. Especialistas temem que, como ocorreu 6 anos atrás, o caso da família Pogba possa afetar o ambiente interno da equipe. 10 more seconds remaining. You want to do your final pose soon? O chefe de política externa da União Europeia disse na quarta-feira que espera que o acordo nuclear com o Irã possa ser revivido nos próximos dias, depois de receber respostas razoáveis ao seu texto proposto pelo Irã e pelos Estados Unidos. Joseph Borrell disse que espera que nos próximos dias o acordo seja fechado após uma reunião informal dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Praga. A União Europeia apresentou em 8 de agosto o que chamou de texto final para restaurar o acordo histórico de 2015, que foi destruído pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente atual, Joe Biden, assumiu o cargo com o objetivo de restaurar o acordo, acreditando que era a melhor maneira de restringir o programa nuclear do Irã e que a retirada de Trump não fez nada além de levar Teherã a acelerar seu trabalho nuclear.
A nova proposta faria com que o Irã obtivesse alívio das sanções e pudesse vender seu petróleo novamente em troca de limites severos em seu programa nuclear. Tanto o Irã quanto os Estados Unidos responderam com uma série de mudanças propostas, mas o arquirrival do Irã, Israel, intensificou a pressão sobre as nações ocidentais para bloquear o acordo. O relatório do governo dos Estados Unidos, divulgado nesta quarta-feira, traz dados alarmantes para o planeta. A concentração atmosférica de gases com efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global atingiu um novo recorde em 2021. O aumento ocorreu apesar de uma diminuição das emissões de CO2 no ano anterior devido à Covid-19. A pandemia paralisou grande parte de indústrias poluentes, assim como o uso de automóveis, provocando a desaceleração da economia mundial. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica disse que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera ficou em 414,7 partes por milhão em 2021, 2,3 partes por milhão a mais do que em 2020. O nível é o mais alto pelo menos no último bilhão de anos, com base em registros paleoclimáticos. O nível do mar do planeta também subiu pelo 10º ano consecutivo, atingindo um novo recorde de 97 milímetros acima da média em 1993, quando começaram as medições por satélite. O ano passado foi um dos 6 mais quentes já registrados desde meados do século XIX. Os países do oeste da Europa estão em alerta pela interrupção nesta quarta-feira e durante 3 dias do fornecimento do gás russo através do gasoduto Nord Stream, que coincide com uma escalada nos preços da energia no continente. A gigante russa Gazprom havia alertado para a interrupção devido a trabalhos de manutenção necessários em uma estação de compressão na Rússia, de onde sai o gás para o norte da Alemanha e de lá para outros países europeus. O fornecimento foi interrompido nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, segundo dados publicados online pela Rede Europeia de Transporte de Gás, ENTSOG, e pela empresa Nord Stream. A Gazprom, por sua vez, confirmou que suspendeu completamente suas entregas para a Europa. A empresa de energia, proprietária do gasoduto, indicou que esta manutenção programada até sábado deve acontecer a cada 1000 horas. No contexto da guerra na Ucrânia, a energia está no centro das tensões entre Moscou e as capitais ocidentais, que acusam regularmente a Rússia de usar o gás como uma arma. Nos últimos meses, a Gazprom já reduziu em 80% os volumes fornecidos através do Nord Stream. Há o temor de escassez de gás no inverno europeu, o que pode levar a um novo aumento na conta de luz, que já bateu recordes nos últimos dias. O Irã quer garantias mais fortes incluídas em um texto apresentado pela União Europeia com o objetivo de salvar o acordo nuclear de 2015 de Teherã com as potências mundiais. Os Estados Unidos insistiram em que Teherã cooperasse com a Agência Internacional de Energia Nuclear para esclarecer suspeitas sobre trabalhos anteriores em 3 locais não declarados. Em junho, o Conselho de Governadores da agência adotou uma resolução censurando o Irã por não explicar adequadamente a descoberta anterior de vestígios de urânio enriquecido em 3 locais não declarados por Teherã como sede das atividades nucleares. Na segunda-feira, o presidente Ebrahim Raisi disse que reviver o acordo atômico seria inútil, a menos que o órgão de vigilância nuclear da ONU investigação de 3 locais não declarados na República Islâmica. O acordo de 2015 entre o Irã e 6 potências mundiais, Grã-Bretanha, China, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos, deu alívio às sanções de Teherã em troca de restrições em seu programa nuclear. Formalmente conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto, o acordo visava impedir o Irã de desenvolver uma arma nuclear, algo que sempre negou querer fazer. Mas os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo sob o então presidente Donald Trump em 2018 e começaram a reimpor sanções mordazes, levando Teherã a recuar de seus próprios compromissos.
Na semana passada, em meio a crescentes esperanças de um acordo revivido, o chefe da agência da ONU, Rafael Grossi, em entrevista a uma rede de TV americana, rejeitou a ideia da agência encerrar sua investigação sobre os locais não declarados sem receber respostas. Os combatentes talibãs celebraram nesta quarta-feira o aniversário de 1 ano da retirada das tropas estrangeiras, lideradas pelos Estados Unidos, do Afeganistão, após uma guerra brutal de 20 anos. Os novos governantes, que não foram reconhecidos formalmente por outros países, retomaram a versão rígida da lei islâmica e afastaram as mulheres da vida pública. Nesta quarta-feira foram exibidas faixas na capital Cabul para celebrar as vitórias contra 3 impérios, já que a ex-União Soviética e o Reino Unido também perderam guerras no Afeganistão. Centenas de bandeiras brancas do Talibã, com sua proclamação da fé islâmica, foram hasteadas por toda a cidade. Em um comunicado, o governo afirmou que o dia marca o primeiro aniversário da libertação do país da ocupação americana. A nota acrescenta: Deus deu à nossa nação muçulmana esta imensa liberdade e esta vitória, e pede à comunidade internacional uma política razoável para dialogar. A saída das tropas à meia-noite de 31 de agosto de 2021 encerrou a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. A intervenção militar começou após os ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Quase 66 mil soldados afegãos e 48 mil civis morreram no conflito, mas foram as mortes de 2.461 soldados americanos que a opinião pública americana não aceitou. Também morreram mais de 3.500 soldados de outros países da OTAN. 2 semanas antes do fim da retirada, o Talibã tomou o poder após uma ofensiva relâmpago contra as forças governamentais afegãs. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Metade desses locais não tem água, sabão ou produto para limpar as mãos em áreas onde os pacientes recebem atendimento ou nos banheiros. Os dados constam de um relatório da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Quase 3 bilhões e 850 milhões de pessoas utilizam estas instalações e correm o risco de infecção. De acordo com as agências, 688 milhões de pacientes recebem atendimento em locais sem qualquer serviço de higiene. A OMS destacou que instalações e práticas de higiene não são negociáveis. O relatório foi realizado com base de dados de 40 países. O documento afirma que 68% das unidades de saúde têm instalações de higiene nos pontos de atendimento e 65% têm instalações para lavar as mãos com água e sabão nos banheiros. Mas somente 51% desses locais têm ambos, enquanto 9% das instalações sanitárias do mundo não têm nenhum dos dois. O filho mais velho do guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro, morreu em Caracas, capital da Venezuela. Camilo Guevara Mart tinha 60 anos e o motivo da morte foi um infarto.
A notícia foi confirmada pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, nesta terça-feira no Twitter. Segundo a agência Prensa Latina, Camilo estava de visita em Caracas e teve um tromboembolismo pulmonar que levou a um ataque cardíaco. Camilo Guevara nasceu em 1962 e era um dos 4 filhos do revolucionário argentino com a cubana Aleida Martí. Formado em Direito, Camilo ocupava a direção do Centro de Estudos Che Guevara em Havana. A instituição é dedicada a perpetuar a obra e pensamento de seu pai, cargo que assumiu depois que a viúva de Che se aposentou. De caráter afável e discreto, segundo seus amigos, Camilo Guevara era pouco conhecido em Cuba e no exterior. Aleida, sua irmã mais velha e doutora em medicina, geralmente ocupa a representação familiar. O último dirigente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, morreu nesta terça-feira aos 91 anos na Rússia. A informação do Hospital Clínico Central foi divulgada por agências de notícias russas. Após uma longa e grave enfermidade, Mikhail Gorbachev morreu, informou o hospital citado pelas agências Interfax, TASS e RIA Novosti. Gorbachev foi o último líder da União Soviética e o político que encerrou a Guerra Fria, como ficou conhecida a disputa entre os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. Uma presa de elefante dos tempos pré-históricos. A presa de 500 mil anos foi encontrada no centro do país e mede 2,60 metros de comprimento. De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel, a presa estava nos arredores de Kibbutz Revadim, perto de Ascalon, e pesa cerca de 150 quilos. É a presa mais antiga encontrada em sua totalidade em um sítio pré-histórico no Oriente Médio. הפיל הזה זה פיל ענק, הוא סחב חת, מה שאנחנו רואים ב-2.60, הוא יכול להיות שהוא היה כמעט 3 מטר, חת של פיל עם חת של 2 מטר, צריך להיות בגובה של 4.5-5 מטר, זה פיל ענק. פילים אפריקאים גדולים הם בסביבות 3.5 מטר, 4 מטר זה כבר פיל ג'יינט, מדובר על פילים יותר גדולים מהפילים האפריקאים. Os arqueólogos também encontraram ferramentas de pederneira perto da presa que teriam sido usadas pelo homem pré-histórico para esfolar e esquartejar animais. גם אנחנו יכולים ללמוד מעדויות עקיפות האם בני האדם ניצלו את אותו הפיל. באתר, בחפירות העבר שנעשו פה, יש לנו עדויות לעיבוד של עצמות פילים. חלקם הפכו לכלים שהאדם משתמש בהם, על חלקם יש גם סימנים של חיתוך, שבעצם האדם משתמש בכלי צור שיצר כאן באתר, ובעצם חתך את הבשר, ייצץ את העצמות, והוציא בעצם את כל מה שהוא צריך בשביל לנצל באופן מיטבי את הפיל. Os arqueólogos acreditam que a presa vem de um elefante com presas retas, uma espécie que foi extinta na região há cerca de 400 mil anos. Ossos de elefante já haviam sido encontrados nesta área de Israel, mas não presas. A polícia da China resgatou quase 150 gatos destinados ao consumo humano no leste do país. A informação é de uma organização internacional de proteção animal. A Humane Society International afirmou em um comunicado que os felinos estavam amontoados em gaiolas enferrujadas quando foram encontrados pela polícia na cidade de Jinan, província de Shandong. Segundo um ativista do grupo local de defesa dos animais Vishine, a organização criminosa colocava pardais em jaulas para atrair os gatos e fechava as armadilhas com um controle remoto. Os defensores também descobriram 31 pardais vivos que eram usados como iscas para os felinos. Os pássaros da espécie protegida na China foram libertados em seguida. Acredita-se que a maioria dos gatos resgatados eram de estimação e foram enviados para abrigos. A China não possui uma lei específica para punir a violência contra os animais, mas os suspeitos podem ser processados por caçar pássaros, roubar gatos ou violar os regulamentos de prevenção de doenças animais. O HSI afirma que a cada ano, aproximadamente 10 milhões de cachorros e 4 milhões de gatos são mortos para o consumo humano na China.
Milhares de foliões se espalharam com tomates nesta quarta-feira na cidade espanhola de Bunol, comemorando o retorno da luta anual de comida tomatina, após uma ausência de 2 anos devido à pandemia de Covid. Um comboio de 6 caminhões transportando 130 toneladas de tomates maduros percorreu as ruas estreitas da cidade, enquanto as equipes a bordo distribuíam a carga entre a multidão em um frenesi de 1 hora. O festival, anunciado como a maior guerra de comida do mundo, tornou-se um grande atrativo para estrangeiros, em particular da Austrália, Grã-Bretanha, Japão e Estados Unidos. Mas este ano, apenas 15 mil dos 20 mil ingressos disponíveis foram vendidos, pois menos pessoas da Ásia fizeram a viagem devido às persistentes restrições de viagem da Covid-19. O estrondo dos fogos de artifício desencadeou o Vale Tudo ao meio-dia e, em poucos minutos, as ruas estavam banhadas em gosma vermelha. Os foliões, alguns usando óculos para proteger os olhos, se abaixaram para pegar tomates no chão para jogar, enquanto outros estavam deitados na polpa. A cidade, de cerca de 9.500 pessoas desde 2013, cobra uma taxa de participação para controlar o número crescente de pessoas que compareceram ao festival realizado pela última vez em 2019, antes das restrições da Covid. A luta de comida é seguida por festividades, incluindo shows e concursos que duram até a noite. A tomatina começou em 1945, quando moradores, brigando na rua em um festival folclórico, pegaram tomates de uma mercearia e os arremessaram uns contra os outros. Em 2002, o secretário de Turismo da Espanha chamou o evento de Festa de Interesse Turístico Internacional por causa de sua popularidade. A tomatina inspirou celebrações semelhantes na Colômbia, na Costa Rica, no Chile e nos Estados Unidos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil.